em matéria da sua competência são obrigatórios para todas as instituições, entidades públicas e privadas, como disse, não é? Mas, sobretudo, porquê? Porque as decisões do Tribunal Constitucional têm sido fundamentadas e, às vezes, enfim, exaustivamente, não é decidir por questão de autoridade, é decidir com fundamentos convincentes. É bem decidir. Exato. E isso é importante porquê? Porque quando se fala Tribunal Constitucional ou os tribunais constitucionais, há essa discussão, esse debate. Mas os tribunais constitucionais são verdadeiros tribunais porque consideram-nos tribunais políticos. Também queria chegar nesse ponto. Não sei se posso continuar ou... Pode. Eu sempre disse, aliás, fiz questão de frisar no meu discurso tomado de posse como primeiro presidente do Tribunal Constitucional. Efetivamente, os tribunais constitucionais decidem sobre questões políticas, sobre matérias políticas, ou sobre matérias com uma alta ou elevada densidade política. A marca, o que faz com que o Tribunal Constitucional, embora especial, seja um tribunal, é que as decisões são e devem ser baseadas em critérios jurídicos e não em critérios meramente políticos. Exatamente. E talvez por isso o Tribunal Constitucional, depois de ter sido instalado, foi consensual as decisões acatadas, respeitadas e elogiadas por muitos. Eu queria chegar nesse ponto porquê? Porque há setores da doutrina que falam de uma chamada politização dos tribunais das instâncias superiores, nomeadamente o Tribunal Constitucional e o STJ. Por exemplo, o STJ, em Cabo Verde, o presidente do STJ é designado pelo Presidente da República. E, no caso do Tribunal Constitucional, os juízes são eleitos pela Assembleia Nacional. E, precisamente, o problema que está a se ter agora é que ainda os deputados ainda não foram capazes de chegar a um consenso entre eles sobre os próximos juízes que devem ocupar o Tribunal Constitucional nos próximos 9 anos, porque o mandato, efetivamente, ou já acabou ou está prestes a acabar. Portanto, há essa questão aqui política envolvida no meio, de que os sujeitos políticos acabam muito por interferir-se um pouco naquilo que é a dinâmica dessas instâncias superiores, porque, ao meu ver, há que fazer aqui um equilíbrio. Porque se a interferência for excessiva, o próprio Estado de Direito Democrático estará em causa. Isso não há dúvidas. Não há quaisquer dúvidas mesmo. E pronto, mais uma vez gostaria de saber a opinião de uma pessoa que veio de dentro. Porque, ponto, as pessoas costumam levantar isso em causa, que os partidos políticos costumam ter o dedo em tudo. E eu creio que há pessoas que possam até duvidar das decisões que essas instâncias superiores possam vir a ter em determinadas matérias. Porque, pronto, essa é a visão que pessoas que, talvez, muito levadas por discursos que pairam por aí, discursos às vezes populistas até, fazem análises, juízos de valor sobre uma certa causa sem saber ao fundo o que é que se passa efetivamente dentro desse espaço que é o Tribunal Constitucional. Esta é uma vexata question. De facto, a literatura jurídico-constitucional tem discutido essa temática e ela é sempre atual e pertinente. Porquê? Desde logo, como disse e reitero, o Tribunal Constitucional decide sobre questões, se não políticas, com uma elevada densidade política. Então,
quando os juízes são eleitos pela Assembleia Nacional, que tem uma composição plural, mas em Cabo Verde, como o sistema tem sido bipartidizado, não é? Exatamente. Portanto, há uma polarização entre os dois maiores partidos do arco do poder. Há sempre uma tentação de se tentar escolher alguém que possivelmente tenha alguma afinidade com um outro partido para, numa situação limite, decidir a favor deste ou daquele. Exatamente. A favor deste. Há esse perigo, há esse risco, não é? Mas o sistema está construído de forma a reduzir, a minimizar esse risco. Desde logo, porquê? Porque os juízes são eleitos por maioria e 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta. Certo? Que requer um amplo consenso. Nenhum partido sozinho pode eleger, portanto, um juiz. O mandato do juiz do Tribunal Constitucional é o mandato mais longo na República de Cabo Verde. Um mandato único de 9 anos, não é? Que não coincide com o fim dos mandatos dos titulares de cargos políticos máximo dos deputados. Portanto, é um lapso de tempo considerável que ultrapassa uma legislatura. Por outro lado, os juízes constitucionais, como os juízes que são, devem decidir não por critérios políticos, mas por critérios jurídicos. E em Cabo Verde, creio que temos tido a sorte, mais uma vez, sou suspeito, porque a então composição da Assembleia teve o cuidado e conseguiu, enfim, eleger três personalidades de origem heterónima, não é? Portanto, 2 reputados juristas académicos, um com uma experiência, portanto, política, e um magistrado. E uma composição equilibrada que sempre teve o cuidado de pôr, em primeiro lugar, a independência. Portanto, a independência do tribunal. E essa mensagem passou e tem-se refletido nas suas decisões. Mas há, efetivamente, esse risco. Imaginemos numa situação em que o partido que tem maioria conseguir eleger, por exemplo, dois juízes tendencialmente, enfim, do lado do partido maioritário. O outro, tem menos poder. Há esse perigo também. Um outro perigo que se pode, ou que se corre, e que alguém também já alertou, já advertiu, é da magistraturalização do Tribunal Constitucional. Ou seja, colocar apenas todos magistrados, apenas magistrados, ou maioria de magistrados. E o elogio que se faz a esta composição é que dos coletivos de 3 tem apenas um magistrado e 2 não magistrados. Porque o risco de se ter uma maioria de magistrados é de se ter um corporativismo. Porque a grande percentagem das questões que nós decidimos são questões que vêm dos tribunais comuns. Não é? E o risco é que, portanto, tendo uma maioria de juízes de carreira, não é? Há aquela tendencial
aquele tendencial corporativismo, não é? Portanto, que é o que não se quer. Sobretudo, portanto, tendo em conta essa referência que foi a primeira composição. Especialmente porquê? Porque em Cabo Verde, diferente dos outros ordenamentos jurídicos da CPLP, pelo menos PALOP, Portugal, é o único que tem um recurso de amparo. Exato. E o recurso de amparo, 90% vem das decisões dos tribunais, máximo do Supremo Tribunal. Se você tiver, portanto, maioria de juízes de carreira, às vezes fica um bocadinho mais difícil, portanto, decidir com alguma independência em relação, portanto, às decisões proferidas pelos colegas, não é? De facto, eu nunca tinha visto as coisas a partir desse ponto de vista de uma supremacia de magistrados dentro do Tribunal Constitucional, e é bom porque às vezes assim vemos as coisas a partir de duas ou mais perspectivas. Mas fazendo aqui um pouco, ou cumprindo um pouco aqui a posição do advogado do diabo, por exemplo, é verdade que o mandato do juiz do Tribunal Constitucional é de 9 anos, o maior da República, como disse, mas também é verdade que os partidos e o nosso sistema político, como disse bem, é bipartidarizado. Os partidos do arco do poder acabam sempre por ter maiorias estáveis que lhes permitam ter uma outra legislatura. Por exemplo, desde a abertura política até agora, tivemos um único partido que teve 3 mandatos seguidos, mas todos os outros até agora 2 mandatos seguidos, o que somando acaba por ser 10. exatamente, ou seja, mesmo que a priori uma legislatura não cumpra ou não chega ao mandato do juiz do Tribunal Constitucional, a maioria que acabam por ter nas subsequentes legislaturas acaba por ser uma coisa relativamente próxima ao mandato do juiz do Tribunal Constitucional. E depois, uma outra coisa, o que é que não sei se isto é uma questão um bocado complexa, mas o que é que pensa de, por exemplo, os juízes do Tribunal Constitucional serem todos escolhidos ou eleitos pelos próprios pares, ou seja, pelos próprios juízes, o corpo de juízes da magistratura cabo-verdiana, eles elegerem por si só os juízes que farão parte do Tribunal Constitucional. O que é que será que há alguma viabilidade para essa solução? Seria uma solução, diria, quase inédita, porque dos sistemas que eu conheço, o nosso sistema é quase singular, porque todos os juízes são eleitos pelo Parlamento por maioria dos terços dos deputados presentes, desde que superior maioria está em inventariado de funções, não é? Porque há outro sistema em que o Parlamento escolhe uma percentagem, o Presidente escolhe outro, portanto, nomeia, os conselhos indicam 2, até a Ordem dos Advogados pode indicar, não é? Portanto, o nosso é o único que, creio que São Tomé também, por maioria diferente. Portanto, os 3, ou no dia em que forem 7, são todos, portanto, eleitos pela Assembleia Nacional. A hipótese de um dia vir a colocar-se a possibilidade dos juízes do Tribunal Constitucional serem eleitos pelos juízes de carreira. Não sei se na sua pergunta está implícita que os juízes de carreira também seriam os únicos candidatos a juízes do Tribunal Constitucional ou não. Seria uma outra questão. Sim, seria uma outra questão. É que tem consequências diferentes até. Essa hipótese tem um problema. É que no nosso sistema, no nosso Estado de Direito Democrático, os titulares dos poderes públicos, sobretudo os órgãos de soberania, são eleitos, têm uma legitimidade democrática direta. Exato. Os deputados da Assembleia Nacional, o Parlamento e o próprio Presidente da República. Exatamente, o Presidente da República, indiretamente, tanto o Governo.
porque o governo, portanto, não é eleito, é nomeado. Exato. Os juízes dos tribunais, todos, incluindo os do Tribunal Constitucional, não se apresentam em eleições político-partidárias, não é? Então, uma forma de se ter uma legitimidade democrática, ainda que indireta, é por via da eleição pelo Parlamento. pelo Parlamento. Em relação aos juízes de carreira, os juízes dos tribunais comuns, são, portanto, são nomeados, não é? Depois do concurso público, pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é um órgão administrativo independente, não é? Que tem uma composição plural, tem 4 deputados, tem 4 membros eleitos pela Assembleia, não é? Que garante também essa legitimidade indireta, não é? Então não estou a ver no nosso sistema político constitucional a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, sobretudo os juízes do Tribunal Constitucional, apenas pelos juízes pares. de carreira. Certo. Exato. E perspectivas futuras para o órgão, para o próximo mandato, o segundo mandato? É difícil falar, portanto, do futuro deste órgão que, enfim, viu a sua primeira composição, viu o seu primeiro mandato terminar a 15 de outubro passado, não é? Mas como existe o princípio da continuação do mandato até exatamente venham a ser eleitos os novos, não é? Os que nos vão substituir, é o desafio, se puder melhorar, pelo menos manter aquilo que já se fez até agora, até porque a opinião generalizada é de que funcionou, se não bem, razoavelmente bem. Então a fasquia está alta. Não é? E tenho ouvido dizer que será muito difícil. Mas é possível, porque durante o tempo em que não se instalou o Tribunal Constitucional, dizia-se que não se instalou porque não havia juízes, não havia juristas. Afinal, havia. Exato. O importante é que quem escolhe seja criterioso, seja rigoroso, para que a nova composição tenha personalidades com traquejo, com experiência, com capacidade, independência e, por um lado, a nova composição terá uma vida relativamente facilitada, porque já tem um manancial jurisprudencial, não é? que não havia, mas o desafio é sempre, portanto, esse patamar, o nível que se já atingiu, fazer-se um esforço para que não haja retrocesso. E que saibam assumir aquilo que é a nobre função de trabalhar dentro do Tribunal Constitucional, a assunção que vocês fizeram há 9 anos atrás, quando da instalação do Tribunal Constitucional. É precisamente, na minha opinião, isso que os novos juízes deverão ter em mente, bem assente mesmo, para que a defesa da Constituição, o baluarte dos direitos fundamentais e o próprio Estado Democrático em si possam ser sempre respeitados no fim do dia. Portanto, a esse ponto concordamos mais uma vez. Falemos agora sobre o recurso de amparo ou queixa constitucional, como também se costuma dizer em outros ordenamentos. É de facto, pelo menos no SPALOP, e também em Portugal, no Brasil não tem dados para isso, mas de facto
É o único ordenamento que prevê este instrumento, este mecanismo tão forte de defesa dos direitos fundamentais perante os poderes públicos. E o legislador constituinte cabo-verdiano, em 1992, inequivocamente, sem dúvidas, instalou este instrumento ao prever, creio eu, no artigo 23... Era 19. 19. Ok. No artigo, Agora 20. no artigo 19, exato. Em Portugal, já tive a oportunidade de ler algumas monografias, algumas dissertações sobre a admissibilidade ou não do recurso de amparo em Portugal, e usam sempre Cabo Verde como exemplo. Cabo Verde como exemplo, inclusive professores daqui da casa. É um instrumento muito forte e, daquilo que eu já ouvi, tem-se estado a usar muito. O recurso de amparo em Cabo Verde. Eu creio que isso é bastante positivo e pronto. Eu acho que talvez o Tribunal Constitucional de Cabo Verde pode complementar isso depois. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde, a sua principal função mesmo e os tribunais constitucionais em geral deviam estar apontados para isso também, que é ter um instrumento como o recurso de amparo para que esta instância própria, voltada para os direitos fundamentais, possa decidir ou não. Possa decidir sobre a procedência ou não. Portanto, eu acho que isso é um ponto muito forte, muito positivo para a nossa justiça constitucional. Isso sem vias de dúvidas mesmo. É verdade. Creio que os ordenamentos jurídicos onde encontramos esse mecanismo especial de proteção de direitos, liberdades e garantias são ordenamentos jurídicos que no passado tiveram um longo período de autoritarismo, de privação de direitos, liberdades e garantias, de absolutismo. E quando se deu o passo seguinte, se deu o salto revolucionário para um regime democrático, plural, quiseram instituir um sistema mais amplo possível de proteção de direitos, liberdades e garantias. Refiro-me à Alemanha, queixa constitucional, refiro-me à Espanha e muitos países Da América Latina. Certo. Da América Latina. Em Portugal é verdade que já se tentou muitas vezes, ainda não se conseguiu. Com o argumento de que a fiscalização concreta cumpre esses desiderados, esses objetivos, e os mecanismos céleres, digamos assim, do direito administrativo. Não é? Em Cabo Verde, o legislador constituinte, e bem, do meu ponto de vista, fez entrar em Cabo Verde o recurso de amparo pela porta grande, pela Constituição da República, no então artigo 19, hoje artigo 20, ou 19, ou 20, artigo 20, se assim preferir. É um mecanismo especial e muito eficiente de proteção de direitos, liberdades e garantias. Não de todos os direitos fundamentais, mas desta categoria, direitos, liberdades e garantias, e de determinados direitos sociais ou culturais, aqueles em relação aos quais se possa determinar um núcleo de direito que possa ser protegido. Um regime análogo. Certo. Está a perceber? E é um mecanismo especial, eficaz se, portanto, o Tribunal Constitucional conseguir decidir em tempo útil, né? Porque um tribunal cuja composição, com uma composição minimalista de 3, se tiver uma enchente de recursos de amparo, por mais que trabalhe dia e noite, não conseguirá, portanto, responder a tempo e hora, não é?
É importante porquê? Porque esse mecanismo permite que o Tribunal Constitucional intervenha e assegure a tutela jurisdicional efetiva em relação a áreas sensíveis, portanto, da vida humana das pessoas, que são os direitos, liberdades e garantias. Mesmo em relação às decisões dos tribunais. Porque há quem diga, mas os tribunais também estão vinculados à Constituição, portanto não violam direitos, liberdades e garantias. O ideal seria assim, isso. mas não é isso que acontece. Às vezes, por mais esforço que se faça, por uma razão ou outra, até porque nem todos os juízes são especialistas em direitos, liberdades e garantias. Então, há decisões que acabam por beliscar esses direitos, liberdades e garantias, portanto, essas normas protetoras de direitos, liberdades e garantias, e a Constituição abre essa possibilidade de se interpor recurso até o Tribunal Constitucional para que um órgão especializado, Exato. separado da jurisdição, com juízes com competência e especialidade na matéria, possa, tanto, ter a última palavra e decidir definitivamente sobre a questão. Mas, como sabe, o recurso de amparo, por ser um mecanismo especial, também é muito exigente. Primeiro, há um pressuposto importante que é o esgotamento das vias ordinárias do recurso, não é? E também há um requisito fundamental, é que se o destinatário de uma decisão judicial, tendo conhecimento da violação ou de uma suposta violação de uma norma sobre direitos, liberdades e garantias, ele não protestar, não reclamar, não suscitar, pedir aquele que tem o poder de decidir para reparar tanto aquele direito, ele poderá até interpor recurso, mas o Tribunal Constitucional dirá: não, você não pediu a reparação do direito. Por isso, não deu oportunidade àqueles tribunais que intervieram na cadeia hierárquica para se pronunciarem sobre esses direitos, liberdades e garantias. Porque os tribunais comuns também são protetores de direitos, liberdades e garantias. Portanto, há todo um filtro. Até se chegar ao Tribunal. Exato, não é como qualquer, não é pura e simplesmente. Não é. Portanto, não vale ao interessado ele deixar o tempo passar. Isso pode até ser concebível como uma espécie de um abuso de direito. Sim. Isso. Então, portanto, há esse mecanismo, certo. E nós temos sido rigorosos. Nos primeiros anos, o Tribunal, portanto, foi muito flexível, admitiu muitos recursos de amparo e continuamos a preferir muitos acordos de aperfeiçoamento. Portanto, se vês uma petição em recurso de amparo, não é? Mas a petição não é perfeita, nós damos a oportunidade ao recorrente de aperfeiçoar. Mas a partir de sétimo ano, portanto, atinge-se um limite, não é? Então o Tribunal, portanto, passou a ser mais rigoroso e temos admitir menos recursos de amparo do que anterior. Até porque aí já há uma base sólida que possa permitir às pessoas que recorrem ao Tribunal Constitucional em sede de recurso de amparo saber como é que o devem fazer. Portanto, aí sim. E agora, mas como rebater ou ultrapassar o argumento de que em sede de fiscalização concreta da constitucionalidade já é possível fazer aquilo que o recurso de amparo supostamente faz? Como, no seu ponto de vista, é possível rebater este argumento, que é muito difundido aqui em Portugal? O que existe aqui em Portugal é que, vamos ver, a fiscalização concreta. É que também, desculpa interromper, mas também na fiscalização concreta
o interessado deve suscitar Exato. em sede do processo Exato. e deve também, posso estar a esquecer-me de algum pormenor, mas deve também esgotar Sim, as sim. vias. Não, é um pressuposto. É um pressuposto, não é? É que o recurso de amparo, como seu núcleo, seu objeto, é a proteção de direitos, liberdades e garantias, é um núcleo específico. Pode ser que a fiscalização concreta, como está direcionada a controle de normas, Exato. pode ser que haja violação de direitos, liberdades e garantias, sem que a norma tenha sido diretamente violada. Porque no recurso de amparo, o objeto, o que se ataca, não são as normas em si, são as condutas que quem decide adota, não é? Certo? Pode ser que uma norma não seja atacada por via de inconstitucionalidade, mas pela via da conduta daquele que decide e que, tendo adotado essa conduta, violou uma norma protetora de direitos, liberdades e garantias. Por exemplo, o recurso de amparo está talhado para atacar ações e omissões de condutas lesivas dos direitos, liberdades e garantias. Não é? Enquanto na fiscalização concreta é por ação, é por aplicação. Exato. Da norma, não é? Exatamente. Ou eventualmente por desaplicação expressa de uma norma que o juiz entenda desconforme com a Constituição. Com a Constituição. Pois, de facto. Eu acho que isso é um instrumento forte. Acho que isso é um instrumento forte para a nossa Constituição e só saímos a ganhar com isso. E talvez possa ser que os legisladores constituintes dos outros países possam ver isto como um exemplo na Constituição cabo-verdiana e saber que efetivamente isto funciona. Isto funciona no nosso ordenamento jurídico. E pronto, no caso dos PALOP, por exemplo, a Guiné-Bissau não possui um tribunal constitucional. Os outros países acabam por possuir. Moçambique tem um conselho constitucional, a nomenclatura é esta, mas na prática acaba por se reconduzir à mesma coisa. Mas é mesmo importante que haja esta instância, este órgão específico, com competências específicas, e que possa decidir, num caso circunscrito de violação de direitos fundamentais ou direitos de liberdades e garantias, que é o recurso de amparo. Que é o recurso de amparo. Permita-me acrescentar o seguinte. Deixa-me ver, outubro. Há cerca de um mês, o presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé deslocou-se a Cabo Verde. Eu vi nas notícias. Presidindo uma delegação que foi a Cabo Verde com o objetivo específico de conhecer o recurso de amparo e a funcionalidade do recurso de amparo cabo-verdiano. Uma delegação do Tribunal Constitucional também esteve na praia recentemente com o objetivo específico de conhecer a experiência do Tribunal Constitucional sobre o contencioso eleitoral. Já é a segunda vez. Em 2019, se a memória não me falha, tinha estado a primeira delegação, na altura eu era presidente, foi conhecer a experiência da jurisdição constitucional em matéria eleitoral, mas sempre se aproveita para, enfim, conhecer os outros domínios, as outras atividades. Exato. Designadamente o recurso de amparo constitucional cabo-verdiano. Tem sido bastante elogiado, criticado também, porque alguns dizem que o recurso de amparo
é uma espécie de um expediente dilatório para evitar o trânsito em julgado das sentenças condenatórias, não é? E retardar a passagem, às vezes, da prisão preventiva para a reclusão, não é? E há quem defenda que na futura revisão da Constituição se deveria estabelecer expressamente que o recurso de amparo não tem efeito suspensivo. Mas é uma hipótese, é uma opinião, mas creio que no seio da comunidade jurídica a maioria esmagadora entende que o recurso de amparo é um mecanismo privilegiado efetivamente e tem funcionado realmente bem. Eu já tive a oportunidade de ler também que o recurso de amparo acaba por tornar o Tribunal Constitucional numa instância inflável, em que vai ser vai ficar cheio de recursos de amparo, vão-se acumulando, e o que acaba por ter um efeito dilatório, como acabou de referir, e fazendo com que o próprio órgão fique, pronto, haja uma reversão naquilo que deveria ser a sua função, mas isso obviamente é um argumento que pode ser ultrapassado, e acho que nós, pelo menos nós, nos pugnamos pela permanência da figura do recurso de amparo dentro do nosso ordenamento, e pela positiva e não pela negativa. E é bom saber que países irmãos a Cabo Verde, que estão ligados por laços históricos e culturais até, estejam a ver no recurso de amparo como uma forma de fazer valer diretamente perante o Tribunal Constitucional direitos, liberdades e garantias. E posto isto, tendo em conta toda a preponderância que tem sobre a matéria e sobre a própria cultura jurídica do nosso país, e também por já ter passado por universidades em Cabo Verde, eu lhe pergunto, tendo por base tudo isto, como é que vê a própria cultura jurídica em si, no nosso país, e a relação que isto tem com a academia. Eu digo por outras palavras, o facto de termos poucos juristas que escrevem sobre o nosso direito, que dedicam o seu tempo para investigações sobre o nosso ordenamento jurídico. É verdade que nos últimos tempos há uma maior escala de juristas cabo-verdianos que escrevem sobre o nosso direito, mas ainda há uma falta, ou pelo menos ainda não estamos naquilo que é o mínimo razoável, na minha opinião. E é uma das outras coisas que também dedico algum meu tempo, na medida em que se possa ver um aperfeiçoamento cada vez mais da nossa cultura jurídica dentro do nosso país, para que o direito esteja cada vez mais próximo das pessoas. Porque às vezes a sensação que paira no ar é que o direito em Cabo Verde não está tão perto das pessoas, não está tão intrinsecamente ligado com a realidade das pessoas, somente em algumas situações, e que, quando na verdade, na minha opinião, o direito deve estar nas mãos das pessoas, para que as pessoas precisamente possam saber o que é que possam fazer ou não, tendo em conta aquilo que é legalmente permitido ou não. O que é que tem a dizer sobre isso? Também tendo em conta que já tenho uma larga experiência na magistratura do Ministério Público, como Procurador-Geral da República adjunto. O que é que vê nesse sentido? Portanto, sobre esta questão, o que tenho a dizer é o seguinte: devo começar pela experiência do Tribunal Constitucional. Quando assumi a presidência do Tribunal Constitucional, disse no meu discurso de tomada de posse que um dos eixos do meu mandato seria tornar a justiça constitucional a mais próxima possível dos cidadãos. E na primeira oportunidade criamos uma brochura intitulada Conheça o Tribunal Constitucional. Foi difundida, oferecida e também está disponível no nosso site. E através dessa brochura explicamos o que é o Tribunal Constitucional, a sua composição, o mandato dos juízes, as
principais funções e as suas principais atividades, não é? Também, na primeira oportunidade, lançamos coletânea De de jurisprudência. jurisprudência do Tribunal Constitucional, 2015 a 2018. Estamos atrasados, mas temos muita matéria para publicar ainda. E todas as decisões do Tribunal Constitucional estão disponíveis no site do Tribunal Constitucional, site a que já me referi. Enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, dei várias conferências sobre o Tribunal Constitucional, sobre a jurisprudência e sobre o papel do Tribunal Constitucional na consolidação do Estado de Direito Democrático cabo-verdiano. Temos vindo a fazer a nossa parte e neste ano construímos, elaboramos e publicamos e divulgamos o relatório de atividades desde 2015 a 2023 e também participamos em fóruns internacionais onde também divulgamos as nossas atividades e partilhamos todas as nossas obras. Como professor, portanto, os outros dois juízes são professores também, são professores universitários, e eu, de uma forma intermitente, colaboro com algumas instituições do ensino superior e também levo a experiência do Tribunal Constitucional, sobretudo no ano passado, quando lecionei o direito constitucional na Universidade de Santiago. Os magistrados cabo-verdianos, que seja do meu conhecimento, não escrevem ou não publicam muito, não é? Não publicam muito, talvez por falta de tempo, porque todo o tempo é dedicado à progressão de acordos, de decisões, não é? Mas há sempre tempo para quem tiver a veia de escrita, não é? Portanto, escrever também não é coisa fácil, não é? Não é para todos. Isso é verdade também. E quanto à doutrina, não temos muitos doutrinadores, mas os poucos que temos são bons, não é? Principalmente em séries de direito público. Não quero nomeá-los para não correr o risco de me esquecer de alguns, não é? São poucos, mas são bons. Mas é preciso escrever-se mais e, naturalmente, contamos com a nova geração de juristas. Mas isto sobretudo porquê? Porque eu tenho registado que em Cabo Verde, e acontece um pouco também com outros países, designadamente os PALOP, não é? Nós mencionamos quase sempre a doutrina, a jurisprudência estrangeira, por exemplo, portuguesas, não é? Passando às vezes por cima das nossas próprias jurisprudências. E nós, no Tribunal Constitucional, desde o início, tentamos construir as nossas próprias, portanto, a partir das nossas próprias decisões, de acordo com a nossa idiosincrasia, produzir, portanto, uma jurisprudência própria, nacional, sem desprimor pela jurisprudência e pelas doutrinas estrangeiras. Exatamente. Mas nós só mencionamos naqueles casos em que se justifica efetivamente. Se não, portanto, produzimos, portanto, a nossa própria decisão. E, como magistrado que sou, tenho notado ao longo de vários anos uma interpretação, uma decisão cuja fundamentação ou sustentação requer apenas uma interpretação de uma norma relativamente simples do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, o magistrado sente-se na obrigação de invocar um autor estrangeiro para conferir autoridade àquilo.
só porque é estrangeiro. Eu tenho sido crítico quanto a isso e temos, a nível do Tribunal Constitucional, feito essa pedagogia em construirmos doutrinas e jurisprudência endógenas próprias, sempre no modo tanto do direito comparado. Né? Exato. Eu acho que há uma necessidade de construirmos uma cultura jurídica nacional própria. É verdade que a grande parte dos juristas cabo-verdianos se formam fora, principalmente antigamente, mas aquilo que nós sobretudo queremos é uma coisa que venha ou que parta da nossa realidade, sem prejuízo de, em casos estritamente necessários, recorrer a entendimentos e posicionamentos estrangeiros. Isso é também verdade, mas pronto, um facto que é de enorme regozijo é que a Constituição cabo-verdiana, ela quase toda, para não dizer toda mesmo, só não digo toda porque não tem dados estatísticos, mas a Constituição cabo-verdiana foi feita quase que apenas com juristas cabo-verdianos. Uma exceção porque a Constituição dos outros países quase todas tiveram a participação de juristas estrangeiros, nomeadamente portugueses. Portanto, é mais um outro ponto positivo, mas ainda temos algum caminho por traçar e talvez a nova geração possa apanhar o desafio que aqui foi lançado e dar os próximos passos. Pronto, já vamos a longo caminho de conversa muito interessante por sinal, porque eu acho que não nos demos pelo tempo, mas para mim foi uma conversa muito, muito especial, por se tratar de um assunto que é do meu interesse e do meu país. E mais uma vez agradeço por ter aceito o nosso convite em nome do Núcleo, mas também em meu nome pessoal. Eu acho que também os colegas vão ficar muito contentes por esse episódio, porque não é todos os dias que temos um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional aqui no nosso núcleo, connosco, a partilhar ideias e a partilhar experiências, alguém que estudou na nossa faculdade, não acontece todos os dias, e portanto somos muito gratos, muito agradecidos por estar aqui connosco. E eu pedia que resumisse ou descrevesse esta sensação, esta experiência aqui no podcast em uma única palavra, que seria o título do episódio. É uma tarefa difícil ou nem por isso? Uma palavra ou uma ideia? Uma única palavra para descrever o episódio de hoje. Excelente. Ok? Mas Fica é assim, então. para fechar mesmo? Excelente, ok. Certo. Então, este é o título do nosso episódio. Excelente para começar o ano em grande. Convém fazer uma anotação. Excelente, porque o entrevistador foi magnífico. Obrigado. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Certo, ficamos por aqui então. E votos de um bom ano. Para si também. E vamos começar o ano em grande e estaremos aqui convosco novamente para o mês de fevereiro. Obrigado por terem assistido e fiquem bem. Até à próxima.